Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui e claro que eu tenho que citar que a Conmebol claramente prejudica o Flamengo nesse jogo de hoje à noite, às 9h30 no horário de Brasília, contra o Internacional no Maracanã. Que é essa questão ridícula de o Internacional dar o calote no Flamengo na questão da contratação do Thiago Maia. O Internacional deve ao Flamengo 1.250.000 euros por essa negociação e, paradoxalmente, o Alan Rodrigues, clube que o Internacional, no caso, contrata o jogador uruguaio ao Argentino Júnior por 4 milhões de dólares. E esse cara estará em campo, paradoxalmente, hoje. Quer dizer, é o fim do mundo, né? Então, assim, a Conmebol permite a inscrição de jogadores para essa fase da competição, para as oitavas de final, sendo que o Alan Rodrigues foi contratado há pouco pelo Inter. E sem o Internacional pagar ao Flamengo que deve em relação ao Thiago Maia, né? Eu já dei aqui a quantia. É muita disfarçatez. Inclusive o Flamengo se manifestou quando o Internacional anunciou a contratação do Alan Rodrigues por meio de uma nota na rede social em que escancarava ali a sua insatisfação a forma como essa história foi conduzida pela diretoria do Clube Gaúcho, né? E o Flamengo tem que ir à FIFA, evidentemente, depois o Inter vai recorrer, essa história vai para o CAS, a Corte Arbitral do Esporte na Suíça, e vai demorar, mas inevitavelmente o Inter vai acabar sofrendo um transfer ban aí. Mas e se o Internacional ganha do Flamengo com essa situação? É ridículo, né? E aí a gente tem que abordar a questão do fair play financeiro. No Brasil, isso não tem que valer só para o Brasil, tem que valer também para a América do Sul, né? E tem muita gente falando bobagem a respeito da metodologia do fair play financeiro. Lembrando que a CBF organizou, na última segunda-feira, um encontro no Rio de Janeiro para fazer a primeira reunião ali de um grupo de estudo, né? Que vai analisar a implementação do fair play financeiro no Brasil, quiçá no ano de 2026. Então, assim, é importante ressaltar, em primeiro lugar, que fair play financeiro não significa teto de gastos, tá? Diferentemente do que acontece, por exemplo, nas grandes ligas profissionais, principalmente nos Estados Unidos, né? Em que há um teto salarial para cada clube, você não pode passar desse teto, para cada franquia, no caso. O fair play financeiro no futebol não tem nada a ver com isso, tá? Explicando aqui de maneira mais palatável, né? É basicamente a relação entre o que o clube fatura versus aquilo que ele tem de endividamento, né? E nos países da Europa mesmo, nas ligas que já implementaram há um bom tempo o fair play financeiro, isso aí é analisado de forma diferente até. Na Itália, por exemplo, a Lazio tem nesse momento não um transfer ban, mas uma proibição de inscrição de jogadores no campeonato italiano. Ela pode contratar, mas não pode inscrever os caras. Por quê? Porque ela tem uma relação de endividamento e aumento da dívida versus o faturamento, ou o que lucrou na temporada anterior, que não casa, não bate, tá? E aí, por isso, não pode inscrever jogadores. Então, essa é a questão. Por isso que a Lazio não aceita, por exemplo, nesse momento, negociar o centroavante Tati Castellanos com o Flamengo. Porque não tem como repor o jogador, que é um dos principais atletas da equipe de Roma, tá? Então tudo passa por isso. Então a gente olha para o futebol brasileiro e existe claramente uma questão que não é só de encontro, ou seja, contra o fair play financeiro, como a de um doping financeiro, o que é mais grave ainda, né? Quando o clube não tem lastro nenhum. Por exemplo, o que foi feito aqui, para não ficar me prendendo muito ao economês, mas é inevitável, quando o real foi equiparado ao dólar na década de 90. Não havia lastro para isso, uma bomba que ia estourar a qualquer momento. Então, por exemplo, o que acontece em várias SAFs, né? O clube está endividado, o que acontece no Botafogo, por exemplo, o John Textor alavanca a empresa dele, trazendo investidores, né? Ou seja, a galera põe dinheiro lá, mas quando a galera, no caso, os investidores põem dinheiro no Botafogo, evidentemente eles querem um retorno de volta. E o John Textor não paga o investidor, não paga o clube de que ele contrata jogador e vai se alavancando dessa forma. No popular, isso significa pirâmide, tá? Que é uma prática ilegal, isso é crime
no Brasil. Então acontece de tudo no futebol brasileiro, no que diz respeito ao desrespeito, no que diz respeito ao desrespeito, é bom, né? Mas no que vai de encontro às boas práticas de governança financeira, tá? E aí a gente vê, por exemplo, o Corinthians com um transfer ban que foi implementado ontem, no caso, terça-feira, esse vídeo está sendo gravado na quarta-feira, em virtude do não pagamento de 33 milhões de reais ao Santos Laguna pela contratação do Félix Torres, contratando um Vitinho. Mas não pagou direitos federativos. Tudo bem, mas tem salários a pagar e claro que luvas diluídas no meio dessa história toda. Então é um contrassenso. Isso tinha que ser, não, legalmente, hoje, na justiça brasileira, não existe um impeditivo, ou seja, não existe uma lei que impeça essa prática. Mas isso fere os princípios esportivos, né? E hoje acho que isso fica mais escancarado ainda com a escalação. O Thiago Maia é a dupla de volante do Inter, aliás, né? A escalação do Thiago Maia ao lado do Alan Rodrigues. Ou seja, um jogador que o Inter não paga ao Flamengo, embora o Flamengo já tenha sua informação, exigido o pagamento, o próximo passo é ir à FIFA. E o Alan Rodrigues, jogador contratado por 4 milhões de dólares, sempre lembrando a você, tá? Não são euros, são dólares, porque o jogador, quando está na Argentina, ele ganha em dólar. No caso, o Alan Rodrigues, embora seja uruguaio, ele jogava no Argentino Júnior, o time que revelou Maradona, portanto, ele ganhava em dólar, logo a transação com o futebol brasileiro é feita na moeda norte-americana. É um paradoxo claro aí, e a Conmebol não toma nenhuma atitude a respeito. Para mim, ela prejudica aquele clube que segue as boas práticas de governança financeira, ou seja, ela causa um desequilíbrio de saída no jogo. Isso não é trapaça, mas para mim flerta com a trapaça, são coisas diferentes, tá? Ela não paga o time que me vendeu esse jogador, mas escala esse cara. Já imaginou se o Thiago Maia faz um gol hoje, ou se dá um passe decisivo? Não é muito a dele, né? É um jogador mais de perfil defensivo. Mas é uma questão que não pode ser tirada do contexto nessa partida contra o Internacional, repito, hoje à noite, no Maracanã. Quem vai ser o substituto do Arrascaeta? É muito improvável, para não dizer impossível, que o Carrascal seja titular. Afinal de contas, ele chegou ao Flamengo, já foi relacionado, estava no banco de reservas no último jogo contra o Mirassol, no sábado passado pelo Campeonato Brasileiro. Seria uma incoerência até do Felipe Luiz colocá-lo de saída num jogo de mata-mata. Mas o Jorginho estreia no Flamengo no Mundial de Clubes. Primeiro, era contra o Esperance da Tunísia, um clube muito mais fraco, e num jogo que não era de mata-mata. Era um jogo de fase de grupos, ou seja, não era determinante para a continuidade ou eliminação do Flamengo na competição. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.